Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Bem-vinda a mais um episódio e neste episódio eu vou-te falar um pouco mais sobre partilhas mais pessoais, não é? Portanto, vamos estar aqui a falar sobre a Dori. Se tu não sabes quem é a Dori é assim a minha cadela, portanto, a minha Beagle, que eu adoro de paixão, portanto, é realmente aqui e tem sido um desafio, tem sido uma aprendizagem constante, ao mesmo tempo tem sido assim uma descoberta de um amor incondicional, uma descoberta de novas emoções, sensações, mas também de muita responsabilidade, não é? Portanto, acho que eu antes de ter um cão não tinha tido ainda essa consciência, porque de facto é isso, é daquelas coisas que só com o dia a dia e só com o passar do tempo é que nós vamos percebendo realmente qual é que é o impacto de termos um novo ser na nossa família, não é? Neste caso, ok, é um animal, mas mesmo assim não deixa de ser um novo ser na nossa família. Então, eu costumo dizer que já é tão difícil cuidar de mim, já é tão difícil planear as minhas refeições, organizar as minhas refeições, inserir o exercício físico, ser produtiva, gerir todas as tarefas de bastidores e não de bastidores que eu tenho para fazer a nível profissional. Portanto, já é tão difícil gerir tudo isso sozinha, não é? Ser eu a fazer tudo isso, quanto mais adicionar aqui um novo ser na nossa vida. Então tem sido assim um desafio, tem tido coisas muito boas, tem tido outras mais desafiantes, mas acima de tudo eu tenho descoberto muito sobre mim. E é isso que eu te quero trazer aqui a este episódio do podcast. Eu quero trazer aqui quais é que foram e estão a ser as minhas aprendizagens com a Dori, como é que tudo começou, não é? Como é que nós fomos buscá-la e quais é que foram aqui os maiores desafios e o que é que eu aprendi sobre mim, porque trata-se muito disso. Ao estarmos numa relação com outra pessoa, ao estarmos a inserir um novo ser na nossa família, tudo isso acaba por nos mostrar mais sobre nós. Quem é que nós somos? Aquele nosso lado sombra, aquele nosso lado luz, acabamos por descobrir formas de agir que se calhar nós nem sabíamos, não é? Que agiríamos daquela forma, tanto do lado positivo como do lado menos positivo. Posso-vos dizer também que a Dori, neste caso ter a Dori, já temos a Dori mais ou menos há 1 ano e meio, sim, acho que por volta disso. Ela agora em julho faz 2 anos, nós fomos buscá-la em outubro de 2020 e posso-te dizer que de alguma forma ela também criou em mim a necessidade de ser mãe mais tarde. Eu sei que isto pode parecer assim ridículo para algumas pessoas, mas era aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é: oh meu Deus, eu nem consigo cuidar de mim ainda, nem consigo cuidar das minhas rotinas, quanto mais das rotinas de um cão, das rotinas de um filho e por aí fora, não é? Ou seja, sinto que neste momento da minha vida não tenho mesmo essa estabilidade, nem a nível, muito menos a nível emocional, não é? Portanto, de ter alguém que retira a tua atenção diariamente. Neste momento percebi que isto vai ser bem mais tarde do que aquilo que eu estava a imaginar, não é? Portanto, neste momento eu tenho 27 anos, a caminho dos 28, mas de alguma forma eu sempre pensei que fosse ter um filho antes dos 30, não sei, sempre idealizei isso. Mas agora não, agora é assim, nunca se pode dizer nunca, mas nesta fase da minha vida eu diria que só a partir ali dos 33, 34, 35 é que eu vou estar a planear uma gravidez e vou estar, portanto, a falar mais sobre e estar focada mais
nessa parte da maternidade. Senti mesmo que a Dori me trouxe isto, que parece um bocado ridículo, que é, ainda não estou pronta para isto, emocionalmente não estou sequer preparada para isto, e tenho trabalhado muitas coisas ao nível das minhas emoções, de aprender também a ser uma pessoa melhor. Eu sinto que ela me ajuda a ser uma pessoa melhor, mas também me trouxe ao de cima esta consciência de, ok, mais tarde, ser mãe é algo que mais tarde, Teresa. Ok, então começando aqui pelo início, e há muita gente que me pergunta, tu sempre quiseste ter um cão, Teresa? Sempre quiseste ter uma beagle? Como é que isso aconteceu? Então, eu posso te dizer que eu sempre quis ter um cão, sim. Eu fui daquelas pessoas que, quando eu era criança, eu sempre queria ter um cão, mas depois os meus pais não queriam, a minha mãe não queria, porque sabia o quão exigente era cuidar de um cão, não é? E depois também toda a logística de não passar muito tempo em casa. Então, realmente, sempre foi assim uma coisa que não chegou a acontecer. Eu lembro-me que eu tomava conta dos cães dos meus primos quando eles iam de férias, eu adorava, mas ter um cão nosso nunca chegou a acontecer. Então sempre foi uma coisa que na minha vida adulta eu pensei, ok, ter um cão vai fazer parte, faz parte dos meus planos. E quando me juntei com o David sempre, o meu namorado, não é? Ele sempre teve aqui a ideia de ter um beagle na cabeça dele, portanto ele adorava beagles, ele adorava a raça em si, o facto de eles serem super brincalhões, extrovertidos, irrequietos, cheios de energia, portanto, tal como ele é, não é? Portanto, uma pessoa extremamente energética, super intensa. Então, ele começou-me a apresentar, não é? A apresentar o que era isto do mundo Beagle, e ele na altura até tinha um nome que ele queria dar ao nome do seu cão, Luffy. E então, a brincar, nós começamos literalmente a ver imensos vídeos de cães, começamos a ver imensos vídeos de beagles, e eu comecei-me a apaixonar pela raça beagle, comecei-me a apaixonar realmente por aqueles cães e fiquei mesmo fascinada. E nós, eventualmente, assim, a um nível mais futuro, daqui a uns anos, nós planeávamos, já daqui a uns anos, ok, vamos ter um beagle, vamos, não é? Portanto, inserir este novo ser na nossa família. Mas era assim uma coisa muito distante, não é? E eu já estou a falar disto em 2019, que nós víamos estes vídeos e que ele me falava de um Beagle e de um Luffy, não é? Já tinha nome e tudo, já tinha literalmente nome. E nós muitas vezes quando falávamos sobre o nosso futuro cão, nós falávamos já tratando por Luffy, não é? Tratávamos por Luffy. Imagina um dia o Luffy aqui connosco a ver televisão. Imagina aqui o Luffy na cozinha, aqui a querer petiscar qualquer coisa, não é? Então já estávamos sempre a imaginar o Luffy. E quer queiramos, quer não, hoje em dia também conhecendo aqui as leis universais e tudo mais, nós já estávamos a visualizar, não é? Já estávamos a visualizar nas nossas conversas, a ver vídeos, portanto estávamos a reforçar aquele sentimento e a aproximar-nos daquela realidade. E eu a brincar, eu até escrevi isto numa carta anual, porque eu todos os anos, em dezembro, eu faço uma carta anual a mim própria, com objetivos, metas, sensações que eu quero sentir durante aquele ano, sonhos, não é? Que se vão concretizar durante aquele ano. Eu escrevo mesmo uma carta no presente. E eu a brincar tinha escrito em 2020, não é? Para o ano 2020, que eu no aniversário do David lhe iria oferecer um Beagle. Aliás, eu escrevi isso assim do nada, não sei, na altura escrevi para o papel, transmiti isto para o papel. Porque ele estava sempre a falar de um cão e eu, olha, vou-lhe oferecer um cão, vou-lhe oferecer um cão, portanto, mesmo sem saber o que é que iria acontecer durante o ano 2020. Portanto, como todos nós sabemos, o ano 2020, depois ali em fevereiro, março, abril, não é? Veio a pandemia e tudo mais. Nós ainda não estávamos a viver juntos, nós começamos a viver juntos, penso eu, em junho de 2020, e essa parte também foi muito engraçada. Foi muito engraçado que, supostamente, nós, entretanto,
já tínhamos definido que vínhamos para esta casa estava a ser construída, a casa que estamos hoje, ele estava ainda a viver numa outra casa, que era uma casa da avó dele e que ele ficou lá durante os anos todos de faculdade, só que a casa em que ele estava era uma casa que ele alugava, não é? Alugava a outros miúdos e alugava a pessoal da faculdade. E eu passava lá também muito tempo, já passava lá imenso tempo da minha vida, às vezes levava para lá as minhas coisas, trabalhava de lá, portanto, enfim, às vezes jantava lá, já era assim, já convivíamos muito juntos. E quando veio a pandemia, parece que isto nos aproximou ainda mais. Até que ele me pergunta, não é? E porquê que não te mudas para cá? E porquê que não começas a estar cá, trazes as tuas coisas, não é? Portanto, não andes de um lado para o outro. E eu tinha um enorme medo, não é? Eu tenho um enorme medo de não quero nada viver junto com alguém, tu estás bem aqui, eu estou bem na minha outra casinha do género, manter os trapos separados, vamos manter aqui a distância, porque eu quero ser uma mulher super independente, eu não me quero ligar nem depender de ninguém, portanto era este a minha consciência na altura. Eu tinha um enorme medo de perder a minha liberdade, sei lá, de me tornar dependente, não é? De um homem, de ficar ali presa, quase como se eu perdesse a minha identidade ou perdesse a minha liberdade. Então foi assim uma coisa um bocado estranha, não é? Quando se calhar de fora eu iria achar isto maravilhoso, mas o que se passava internamente comigo era não quero isso, mais vale ficarmos assim, não é? A namorar, mas separados, cada um na sua. Então foi uma fase muito engraçada em que, de repente, na minha casa, na casa onde eu estava com mais duas colegas, uma colega, entretanto, acaba por sair. E a outra colega que lá está é também a dona da casa. E eu até me comecei a sentir mal, do género, fogo, agora estou aqui nesta casa, que é desta outra pessoa, até me sinto mal que ela podia ter aqui a casa toda para si, não é? E entretanto ali, em final de maio, os miúdos que estavam na casa do David também acabam por anunciar que vão embora. Pronto, a questão da faculdade, da pandemia e tudo mais, que já vão voltar para as suas terras, não valia a pena estarem ali. E parece que isto tudo se encaixou. Até que um dia a própria mãe do David me diz o seguinte: Teresa, mas porquê que tu não vais para lá, não é? Porquê que tu não vais para lá? Não faz sentido nenhum, a casa agora está vazia, não é? Ou seja, só iria estar lá o David. E aquilo também fez muito sentido porque a casa onde eu estava, não é? Eu sentia que tinha que entregar a casa à outra pessoa para ela também se sentir mais à vontade. Então foi assim, foi-se tudo encaixando de uma forma um bocadinho estranha e eu, ok, isto é um empurrão, não é, Teresa? Bora lá. Bora lá, e lá levei os meus trapinhos todos, também anunciei que ia sair de outra casa e começamos então a viver juntos em junho de 2020. Portanto, a pandemia deu-me aqui também este empurrão. Não a nível profissional, porque a nível profissional foi um dos melhores anos que eu tive, não é? Portanto, até agora, e no emagrecimento, e consultas online, e grupos online, eu já estava na onda, não é? Costumo dizer que há muita gente que iniciou aí e eu já estava a iniciar lá atrás e por isso eu aí disparei na onda, não é? Portanto, consegui subir a onda toda. Foi um ano muito, muito bom a nível profissional, mas a nível pessoal foi engraçado porque encaixou-se aqui a mudança de casa, comecei a viver junta com o meu namorado. E então os meses passaram-se, não é? Chegamos ali a agosto, que é quando ele faz anos, e eu, bem, não é este ano que eu te ofereço um beagle, do género, ok, olha, até já estamos juntos, não é? Mas se calhar na próxima casa, que é esta casa atual, pronto, aí podemos pensar com mais calma num beagle. As coisas passaram-se, entretanto, até que um dia o David me diz o seguinte, acho que final de setembro, acho que foi isso, final de setembro, ele diz-me o seguinte: olha, Teresa, eu agora estou estabilizado no trabalho, tu também estás estabilizada no trabalho, estamos a viver juntos, esta casa está só para nós, não é? Nesta fase. E olha, o que é que achas? O que é que achas se nós tivéssemos um cão agora? Ou um cão nos próximos tempos? Ele não disse agora, ele disse: o que é que achas de termos um cão, não é? E nos próximos tempos? E aquilo caiu-me. E eu: olha, tens razão.
eu estou em casa, eu passo imenso tempo em casa, não é? Portanto, eu posso cuidar de um cachorrinho. Ah, olha, eu acho que sim. O que é que achas? E depois começamos a justificação toda, que é, pois, porque realmente é importante termos agora, porque assim não vai estragar os móveis novos da casa nova, porque nós iríamos nos mudar em janeiro de 2021. No entanto, nós só acabamos por nos mudar em junho de 2021, as coisas atrasaram imenso, então ainda ficamos os dois juntos naquela casa cerca de um ano, não é? E a Dori depois, entretanto, nós fomos buscá-la, portanto, no dia 9 de outubro e ela ficou connosco, portanto, perto de um ano na casa antiga. Então foi engraçado, depois tudo atrasou, a vida é mesmo assim. Mas nessa altura abriu-se ali um convite, abriu-se ali o convite de porque é que não a temos agora? E aquilo para mim começou a fazer muito sentido. Não vai estragar os móveis da casa nova. Temos aqui um quintal que é bom para educá-la a fazer xixi e cocó nos primeiros tempos, não é? Ok, temos aqui um quintal nesta casa, na próxima casa não vamos ter, e já seria importante educarmos essa parte das necessidades. Ok, então tudo se começou a encaixar na minha cabeça. E eu, como sou uma pessoa extremamente proativa, extremamente de bora lá acontecer, o que é que eu comecei a fazer? E eu, olha, acho que sim. Então, olha, vou começar aqui a ver em grupos de Facebook, vou começar a pesquisar, a ver o que é que há. Portanto, eu já utilizava as redes sociais para tudo e então, para ter um cão, também achei que fosse interessante ir às redes sociais. Então comecei a pesquisar imensos grupos, a enviar mensagens para as pessoas que metiam lá que tinham cães, beagles, portanto meti-me naqueles grupos todos. Até que passado o que uma semana ou assim, recebo uma mensagem de uma senhora a dizer o seguinte: sim, eu tenho aqui uma beagle e portanto estou a vender, foi aqui uma ninhada e se quiserem vocês podem vir cá vê-la na semana seguinte ou uns dias a seguir. Aliás, eu acho que nós íamos lá vê-la passado o quê? 4, 5 dias, não é? De termos enviado aquela mensagem. Só que ela tinha-nos dito que era uma fêmea. E nós, uma fêmea? Olha, nunca tínhamos pensado em ter um beagle fêmea. Sempre tínhamos imaginado e idealizado na nossa cabeça ter um beagle macho. Então nós decidimos, olha, mas por que não? Vamos ver se faz sentido para nós. Então marcamos com aquela senhora ir visitá-la numa quinta-feira, acho que era numa quinta-feira, numa quinta ou quarta, eu acho que era quinta-feira. E então, o que acontece? Quarta-feira eu envio mensagem à senhora a perguntar se está tudo ok, não é? Para visitá-la no dia seguinte. E ela envia-me uma mensagem que me deixou super, super derrotada. Ela enviou-me uma mensagem a dizer algo do género: olhe, entretanto, eu dei a notícia aos meus filhos que nós íamos ficar sem a beagle fêmea, não é? E os meus filhos estão em lágrimas, os meus filhos afeiçoaram-se imenso à cadela, os meus filhos não... Ou seja, fazem com que eu não queira dar a cadela e mesmo nós não tendo muito espaço, acho que vamos manter a cadela connosco. E quando ela me disse aquilo, não é? Caiu-me tudo, porquê? Porque eu já estava a idealizar na minha mente, já estava a visualizar na minha mente ter um cão, passear com o cão, não é? Fazer tudo e mais alguma coisa com o cão. Então já estava a visualizar na minha mente e já estávamos... Aliás, nós já tínhamos definido o nome nesses 4 e 5 dias, porque nós conversamos, queria ser Luffy. Mas cá, sendo uma fêmea, que nome é que nós daríamos? Não tínhamos ideia nenhuma. E então tivemos ali a discutir e a ver vários nomes e chegamos ao nome Dory. E nós, Dory, olha Dory, é tão bonito Dory. Dory. E então ficamos com o nome na cabeça. E quando quinta-feira ela me diz, quarta-feira aliás, ela me diz que não podemos visitá-la e que não vamos poder ter o cão, não é? A cadelinha, nós ficamos super tristes. Eu lembro-me que nesse dia eu chorei imenso. O David não ficou assim tão triste, mas eu fiquei mesmo abalada, porque eu já estava a idealizar tudo isso. E eu fiquei super triste e até lhe disse, olha, eu já não quero mais pesquisar cães,
não, se calhar não é o momento certo, não é o momento certo para termos um cão. Se calhar é um sinal, isto é um sinal do universo que não é para termos um cão agora, não é? Ou seja, eu em vez de pegar nisto e perceber que podia haver algo melhor para nós, eu peguei nisto numa atitude de derrotista, super emocional, não é? E pronto, mas passou-me, e nessa mesma noite, aliás, não foi quarta-feira, foi na quinta-feira à noite, passou-me, um dia e meio ali a chorar e tal, mas depois passou-me, e eu, não, Teresa, vamos lá, vamos ver aqui, vamos continuar a ver outras possibilidades, vamos continuar a enviar mensagens, está tudo bem, não foi esta, vai ser outra. Só que nós já tínhamos ficado com aquela ideia de ter uma cadelinha, não é? Ou seja, parece que ganhamos gosto em ter uma cadelinha. E eu lembrei-me, olha, nestas mensagens todas, eu tinha enviado mensagem a um senhor, mas olha, eu nem respondi ao senhor, porque o senhor, parecia assim uma aparência um bocado estranha. Isto é um bocado estranho de se dizer hoje em dia, porque quando nós fomos visitar este senhor, super simpático, super, super simpático, mas imaginem, eu gosto de ir ao perfil de Facebook, ver quem é que são as pessoas com quem eu estou a falar. E de repente eu vejo uma pessoa que tem tipo uma arma na mão, que é caçador, que caça raposas, que leva os cães para caçar raposas. E eu, ai meu Deus, eu não vou falar com este senhor. Fiquei super assustada. Mas olha, não sei o que é que me deu e eu, olha, mas vou ver aqui a mensagem que eu acho que ele me respondeu e eu nem lhe respondi. Fui ver a mensagem e eu, olha David, nem vais acreditar, é uma fêmea também, ou seja, o cão, a cadelinha que o senhor tinha para vender, não é? Que nós compramos a Dory, a cadelinha que ele tinha para vender era uma fêmea. E nós, uau! De alguma forma deve estar mesmo destinado termos uma cadelinha e não um cão. Olha, envia mensagem ao senhor, assim, super descomprometida e literalmente seja o que Deus quiser. E o senhor respondeu-nos: ah, sim, venham cá amanhã, venham cá ver a cadelinha e depois logo se vê. E nós, como assim? Amanhã? Sexta-feira, o David tinha folga do trabalho. Eu posso pôr as folgas que eu quiser, não é? Pronto, ok, lá fomos nós sexta-feira e fomos para Barcelos. Nós moramos no Porto, não é? Fomos para Barcelos, que é ainda assim uma viagem de meia hora, mas lá fomos nós seguir as direções e chegamos lá à casa do senhor e quando chegamos lá foi assim, foi a coisa mais maravilhosa de sempre. Nós chegamos lá, abriram-nos o portão e nós começamos a ver assim imensos beagles, pequeninos, super pequeninos, assim a correr, a correr, a correr para nós. Opa, que coisa fofa mesmo. Entramos, havia assim um quintal enorme com muita erva, assim umas jaulas grandes lá atrás, que tinham uns cães maiores, mas os beagles pequeninos, não é? Os babies estavam tipo todos ali a correr, todos ali a correr. E muitos deles já estavam prometidos a outras pessoas, um deles até ia para a Suíça, enfim, era assim uma coisa. E só restava, entre aspas, só restava a nossa, não é? Ou seja, e o senhor chamava Madonna. Ou seja, ela era a Madonna. E ele assim, ai, a Madonna, porque a Madonna é mais pertinha, ninguém a quer, porque ela é mais pertinha. E está ali agora escondida. Ou seja, nós chegamos lá, todos os cãezinhos vieram saltar para nós, excepto uma, a Madonna, não é? Que é a nossa cadela. Portanto, que ficou ali desconfiada, num cantinho, à espreita. E eu só sei que eu vou lá ter com ela, começo-me a baixar, começo a dar a mão para ela poder cheirar. E pronto, e foi assim um amor à primeira vista, foi um amor à primeira vista, apesar dela estar assim mais desconfiada, mas hoje em dia esse também é o padrão da Dory, não é? Ela é sempre assim desconfiada com pessoas novas, pessoas estranhas. Então foi muito giro, todos vieram ter connosco, exceto ela. E o David diz-me que quando olha para mim, não é? Hoje em dia ele diz-me que quando olha para mim nessa altura, ele viu o meu olhar derretido e já sabia, vamos levá-la hoje para casa, tipo, não há hipótese. Então tivemos lá algum tempo e tal. E depois o senhor, o senhor perguntou-nos se nós queríamos ficar com a cadela e tudo mais, e nós, sim, eu acho que sim.
Fizemos logo e já o pagamento por MBWay, portanto, nós pagamos cerca de 250 euros para termos a nossa Beagle. E então levamos a nossa cadelinha, os senhores foram super simpáticos, a senhora deu-nos assim imensas mantas para nós pormos no carro, para ela ir connosco mais confortável. Ela era tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina, foi com o David à frente, na mantinha. E lembro-me que houve aqui uma situação muito, muito engraçada, que nós estávamos mesmo a chegar ao Porto, estávamos já ali naquela rotunda, para quem conhece do Norte Shopping, e de repente estávamos na rotunda e ela começa a fazer um cocozinho, começa a fazer assim um cocozinho. O que vale é que tínhamos a manta, que a senhora nos tinha dado a manta. Mas, coitada, ficou assim um bocadinho nervosa no carro, porque ela certamente não tinha andado assim muito de carro, mas ela até se portou muito bem, estava muito calminha, portanto, lembro-me que fomos logo e já à loja do Norte Shopping de animais, porque nós não estávamos preparados para ter um cão do género, nós não sabíamos que íamos levar um cão para casa do género, ao mesmo tempo eu acho que sabia, mas ao mesmo tempo não sabíamos, não tínhamos preparado nada. E ela tinha cerca de 2 meses e meio, era mesmo muito, muito pequenina. E a primeira coisa que nós fazemos foi levá-la à loja de animais e pô-la no chão, do género, normal, vamos pô-la no chão, não é? Vamos escolher uma coleira, vamos escolher comida, vamos escolher as coisas básicas. E de repente a senhora vem ter connosco e diz-nos assim, mas esta cadela tem que idade? Ela não pode andar no chão. Ela já tomou as vacinas. E nós, não... Nós nem sabíamos que ela ainda não podia passear e não podia andar no chão, não é? Que era perigoso realmente para eles antes de tomarem as vacinas. Então nós não sabíamos nada. Aliás, eu tinha comprado uns livros nessa semana, mas nem sei se já tinha começado a ler os livros ou não. Livros sobre cães, para saber como educar, treinar, o que é que um cão necessita, porque nós os dois nunca tivemos cães, não fazíamos a mínima ideia. E então foi assim. Depois fomos logo com ela ao veterinário para também ver se estava tudo bem, para agendar logo as vacinas. Já tínhamos marcado o veterinário aqui nesta zona em que estamos, não é? Na zona do Covelo, na Covelo Vet, que adoramos mesmo ir lá. E então já marcamos para este, porque já sabíamos que íamos morar aqui em Faria Guimarães. E então foi assim, levámos-la para casa, foi muito giro ela subir as escadas e estar em casa e observar tudo e explorar tudo. Ela estava assim muito curiosa, muito pequenina, não é? Portanto, abanava a cauda. Ela afeiçoou-se muito rápido a nós, não foi assim uma presença estranha. Foi logo ver a casa toda e nós também arranjamos fomos ao antigo trabalho do meu namorado buscar assim uns caixotes para fazer tipo uma cama para ela. No meio dos caixotes, pusemos na sala e pronto, ela depois aninhou-se ali na sala, no meio dos caixotes e das mantas. Então ela já identificou aquilo como o seu sítio. Então foi muito giro, portanto, as primeiras coisas que acontecem a partir daí, desafios, não é? Desafios com uma cadela de 2 meses e meio. Eu sempre disse que eu não ia dormir com um cão. O David sempre disse, e tal, para mim tanto faz, eu até gostava, não me importo. E eu sempre lhe disse, não, nós não vamos dormir com, neste caso, a cadelinha. Não vamos dormir com a Dori não vai para a cama. Sempre foi assim uma coisa que eu achava que ia acontecer. Mas o que é que acontece? Primeira noite tudo ok, ela dormiu lá na sala, nas suas mantas. Depois levou uma semana a perceber que nós nos íamos deitar na cama, no quarto, e ia ter connosco, não é? Ia ter connosco. Se nós fechássemos a porta, ela já começava a chorar, já começava a arranhar a porta e nós deixávamos-la entrar. Pegamos na caminha dela para trazer para o quarto. E foi muito estranho ter uma presença de um ser novo na nossa casa. Porquê? Porque ela tentava muitas vezes subir para a cama, mas ainda não conseguia. E então nós estávamos sempre, Dori, o teu lugar é aqui, E ela tentava subir para a cama várias vezes. E durante a noite eu acordava aflita e ansiosa. A Dori está em cima da cama. E a Dori não estava nada em cima da cama, do género, mas eu acordava aflita, do género, ela subiu para a cama. E ela estava ali no seu lugar sossegada, mas era aquela minha sensação de ligação com ela, de preocupação,
tenho aqui uma coisa diferente em cima da cama, do género. Mas passado uma semana e meia, ela começou realmente a aprender a saltar para cima do sofá, a saltar para cima da cama. E depois nós começávamos a deixá-la ficar lá. Ai, ela é tão. Ai, estamos a ver um filme. Ai, deixa-a ficar aqui, portanto. E começamos a deixá-la ficar assim na cama. Até que um dia, não sei como, não é? E ela começa a dormir aos nossos pés na cama. Então foi assim todo um desafio. Um desafio não, foi tudo uma crença e tudo algo que eu queria que foi por água abaixo, do género. Nunca vai dormir na cama. Esqueçam. Passado uma semana e meia, a Dori estava a dormir na cama, portanto não conseguimos resistir. Outra coisa que me desafiou bastante, cocó e xixi no início, não é? Cocó e xixi no início, eu lembro-me de acordar nos primeiros dias, de ir à cozinha e ter um cocó, mesmo assim, ao pé do frigorífico. Portanto, uma pessoa acorda, vai à cozinha, vai abrir o frigorífico e de repente, ok, cocó no chão. Tive que respirar várias vezes. Ela não sabia onde é que havia de fazer cocó e xixi. Nós íamos várias vezes com ela ao quintal e ela não fazia. Ainda não podíamos sair de casa com ela, ainda não tinha as vacinas. Então era assim uma coisa muito, muito frustrante. O xixi que ela fazia xixi, de repente lá ia eu, sem meias, sem nada, entrava na sala, pimba, um xixi na sala, e eu, Dori, mas como é que fizeste isso? Comecei a ver livros, vídeos. O que é que eu podia fazer para ela reconhecer um sítio específico, não é? Que depois encontramos ali a nossa varanda como um sítio específico para ela fazer as suas necessidades. Então foi assim uma luta. E, por exemplo, neste caso, o David, não é? Chegava à casa à noite. Eu estava em casa com a Dori todos os dias, a toda a hora. Então, para mim era super frustrante, de repente, estar a trabalhar, ia à cozinha, xixi na cozinha. Ia ao quarto, xixi no quarto. Ia à sala, xixi na sala. E depois lá ia limpar, não é? Portanto, aquilo tudo, ia desinfetar aquilo tudo. Porque eu sou um bocado germofóbica, então isso a mim mexia-me aqui com o sistema nervoso de uma tal forma e eu lembro-me de chorar e eu, mas o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu vou passar agora a minha vida toda a limpar xixi e cocó, do género. E depois irritava-me com ela, Dori, do género. E ficava mesmo muito, muito irritada, muito exaltada. Então, uma das grandes aprendizagens que a Dori me traz é essa, é eu aprender a ser mais paciente, eu aprender a ser mais amorosa, ter mais compaixão, mais empatia e ensinar-lhe. Ou seja, não é o ralhar, não é o gritar com ela que vai resolver alguma coisa. Isso não resolve nada, zero, não é? Para um cão. O que vai resolver é eu indicar-lhe o caminho certo, eu ajudá-la verdadeiramente. Então aqui eu comecei, no início até tinha todo um caderno para escrever e comecei a perceber de quantas em quantas horas é que ela fazia xixi, cocó mais ou menos, portanto comecei a tentar perceber aqui todo um esquema. E comecei a levá-la para a varanda, mesmo à noite e mesmo quando chovia, porque depois começamos a entrar aqui em outubro, novembro, dezembro, em meses já de mau tempo, não é? E comecei a levá-la para a varanda. Então eu lembro-me que eu de 2 em 2 horas, durante o meu dia, eu trabalhava, cozinhava, fazia as minhas coisas, mas do género, de 2 em 2 horas, lá ia eu pegar na Dori, Dori, anda cá, anda cá. Levava a Dori para a varanda e ficava com ela e dizia, faz, faz, faz. E como deves imaginar, muitas vezes ela não fazia nada, ficava a olhar para mim, tipo, Dona, o que é que queres que eu faça? Até ela perceber esta dinâmica, foi para aí 2, 3 semanas, eu a fazer isto de forma consistente, depois também levei o David para fazer isto, não é? Portanto, ele ajudou-me a fazer isto, e então fomos nós 2, 3 semanas a levá-la para a varanda, faz, faz, até que ela começou a perceber, é para fazer. E nós tínhamos sempre biscoitinhos, ou seja, quando ela fazia o seu xixi ou o seu cocó, nós dávamos um biscoito do género linda menina, não é? Portanto, dávamos ali uma recompensa, que linda, Dori, e dávamos ali o biscoitinho. E ela foi associando isto, que sempre que ela fazia o seu xixi, nós dávamos um biscoito e ela ficava, portanto, com a noção de que é naquele espaço, é ali e também conseguimos ajustar aqui os timings, não é? Os timings que depois acabam por ser importantes.
E passado assim um mês, quando ela de repente vai sempre fazer o seu xixi e cocó naquele sítio, naquela varanda, foi assim um alívio do género, ok, nós conseguimos, não vou passar a minha vida a limpar xixi e cocó. Foi assim um alívio, enfim, muito, muito grande mesmo. Outra coisa que foi assim desafiante no início foi ela subir para o sofá e não me deixar comer, porque eu muitas vezes comia, não é? Portanto, almoçava e tudo mais no sofá, ou seja, tinha a cozinha ali ao pé, tinha ali o sofá e eu gostava de estar a ver qualquer coisa, sentada no meu sofá, a comer na minha tigela e a comer no meu prato, portanto, mas sentada no sofá. E então, isto com a Dori no início era impossível. Impossível porquê? Porque a Dori já tinha aprendido a saltar para cima do sofá e depois queria literalmente comer a minha comida. E qual é que era a minha reação imediata? Gritar com ela, dizer várias vezes: não, 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 sai daqui, não. Era assim uma reação super frustrante, não é? De irritação, de sai daqui, do género, eu não posso comer a minha comida sossegada. E aqui vem outra vez aquela sensação de eu vou passar o resto da minha vida sem poder ver para o sofá, comer a minha comida. E depois percebi, não, eu posso educá-la. Vamos lá ver aos livros, fui lá ver aos livros, fui pesquisar e comecei a educá-la e a treiná-la de uma forma mais assertiva. Comecei a educá-la a sentar, a comer a comida. Isto também teve aqui muito trabalho do David, não é? Portanto, nós os dois, antes dela comer, nós pedíamos para ela sentar, nós metíamos a comida e depois dizíamos come. E só quando nós dizemos hoje em dia come, é que ela come. Portanto, foi também aqui uma das regras que estabelecemos logo no início. Eu comecei a ensiná-la o deitar, para ela conseguir deitar, e comecei a ensiná-la o não, o fica, e ela aí no sofá começou a reagir muito melhor. Portanto, mesmo quando ela subia para o sofá, eu também tentava manter a minha calma, porque um cão, ele absorve facilmente a nossa energia e facilmente a nossa parte emocional. Ele consegue perceber quando é que nós nos sentimos mais exaltadas, quando é que nós nos sentimos calmas. Então eu percebi, eu tenho que manter a calma, eu não posso ficar irritada, estressada por ela estar aqui e querer comer a minha comida, não é? Não, eu tenho que ensiná-la, eu estou tranquila, estou a ver a minha televisão, estou a comer e vou-lhe dar a ordem, não é? Ou seja, não, não, fica. E ela fica, ok? E muitas vezes, mesmo hoje em dia, não é? Ela às vezes vem para o pé de mim quando eu estou a comer, mas ela não come porque eu não lhe dou essa ordem e ela fica ali direitinha. Às vezes ainda tenta pedir e fazer assim uns olhinhos do género: Dona, vais-me dar um bocadinho de comida? Mas eu não dou. Mas ela já sabe, ela não vem para cima, não salta, não faz birras, não ladra, nada disso. Ok? Ela sabe que eu estou ali, aquela comida é minha, estou ali no meu espaço e ela, se quiser, pode estar ali ao lado, mas vai estar ali sentada, tranquila. Às vezes o que ela faz hoje em dia também, ela vem, fica ali sentadinha à espera de alguma coisa, porque quando é fruta ou assim, eu às vezes dou-lhe um bocadinho, então ela já sabe, mas quando eu não lhe dou mesmo comida, ela às vezes faz assim uma carinha de mimada, não é? E depois deita-se, põe-se assim nas perninhas, do género, Dona, mas vais-me dar alguma coisa ou não? Então foi também um educá-la e treiná-la nesse sentido, ou seja, eu aprendi a manter a minha postura neutra, não é? Ou seja, a não me irritar e a não ficar logo e já nervosa, não. Eu mantenho-me calma, eu só preciso ajudá-la a compreender aquilo que eu quero, não é? Dar-lhe ordens específicas. E outra coisa importante para mim foi não dar uma ordem no sentido, num estado ou num lugar de descontrolo, mas dar uma ordem assertiva. Ou seja, não é não faças isso, não. Nem aos gritinhos, não, nem aos berrinhos. Portanto, comecei a aprender também a ser assertiva. É não, não, sai daqui, fica. Ordens assertivas, não é? Comecei também a treinar a minha voz para lhe dar ordens de forma assertiva. Então isso também foi muito, muito importante. Lá está mais um desafio que eu acabei por superar através do treino e através da minha postura e também ser assertiva. Mais coisas a seguir, começam a vir os passeios, não é? Começam a vir os passeios na rua, que ela já podia ir à rua.
Eu, entretanto, descubro que ela na rua é assim, meu Deus, é super irrequieta, adora cheirar tudo, adora comer tudo, adora lamber tudo e puxa imenso. Ela puxava imenso, desde, portanto, desde bebé, não é? Desde os primeiros meses, desde os 3, 4, 5 primeiros meses, ela puxava imenso. Eu ia ao jardim com ela e lembro-me que uma vez foi horrível e senti muito medo de sair com ela, porque dessa vez o que é que aconteceu? Dessa vez eu estava a passear com ela e de repente ela anda tão rápido, enrola-se em mim na trela, eu não sei como é que aquilo acontece e de repente eu magoa e eu piso a pata dela com a minha bota de inverno e faço mesmo um corte na pata dela e faz sangue na pata dela. Eu fiquei super nervosa, ela era super pequenina ainda e eu, ai meu Deus, do género, ai, estou a fazer mal à minha cadela, eu sou uma dona irresponsável, não é? Todas aquelas coisas de irresponsabilidade ou de não tiveste cuidado suficiente e porquê é que tu não tiveste cuidado suficiente e como é que isso aconteceu, Teresa? Aquela punição, aquele castigo foi muito forte, foi muito forte. Eu lembro-me que fui para casa e eu disse ao David, olha, não vou mais passeá-la, eu não quero mais passeá-la, ela puxa imenso, eu não consigo ter controle dela fora de casa, isto vai ser sempre assim. Ou seja, no fundo, sempre que me aparecia um desafio, eu entrava em pânico, era isso que acontecia, eu entrava em pânico, eu achava que não era capaz de superar aquilo, ou que aquilo não se iria superar, e depois ficava ali num estado morno, em que não queria fazer nada, já não queria mexer em nada, não queria fazer nada, frustrada, revoltada. E depois lá ia eu, entrava num estado mais consciente e pensava, não, Teresa, o que é que tu podes fazer? Como é que tu podes lidar com isso? Como é que vamos aperfeiçoar, melhorar esta situação? Bora lá. Então lembro-me que depois disso, ok, eu continuei a sair com ela uma vez ou outra. Aqui também se meteu uma grande preguiça da minha parte. Entretanto, os meses foram-se passando, eu também acabei por mudar de nicho, não é? Acabei por, a nível de trabalho, o trabalho começou a ficar muito exigente, muita coisa nova para criar, muitas readaptações, muita coisa a acontecer. Entretanto, também mudamos de casa, tivemos que comprar os móveis, tivemos que comprar imensa coisa, eram imensas listas mentais para saber o que é que tínhamos que comprar, o que é que não tínhamos. E todo esse desgaste levou-me a decidir, olha, eu não vou passear a Dori, eu não consigo sequer ter as minhas rotinas, ter a minha estabilidade, eu não vou passeá-la mais, eu não estou a conseguir aguentar isto, aguentar esta rotina extra, não é? De eu ter que ir passeá-la, de eu ter que ir levá-la, e depois ela puxava imenso e eu ficava irritada na rua, eu não conseguia desfrutar, nem eu desfrutava do passeio, nem ela, não é? Eu sentia que aquilo não lhe fazia bem. Então tive aí uma parte, que foi no verão de 2021, que eu desisti de passeá-la na rua. Foi mesmo, não vou fazer isto. David, desculpa, eu não vou fazer isto. Então quem passeava a Dori era o David, eu ia também com ele e tal, mas era sempre ele que pegava na trela e que a conduzia. E ele dizia, não me importa que ela puxe e tal. E eu dizia, mas não é saudável para ela, não é saudável para nós. E pronto. Até que, depois aí em setembro, outubro de 2021, eu comecei a estar mais disponível mentalmente. O trabalho, as coisas começaram a estabilizar mais. E eu, ok, vou criar então agora uma rotina com a Dori. Já estou na casa nova, já estávamos aqui nesta casa, já estávamos mais adaptados, e então aí eu comecei a querer, e isto foi muito bonito da minha parte, eu comecei a querer estabelecer uma relação de confiança com a Dori na rua. Foi muito bonito, aliás, desde cedo nós apercebemos que não era bater nela, gritar com ela, ralhar com ela que ia resolver nada. Mas na rua eu ainda sentia este impulso de gritar com ela ou ficar muito frustrada do género, Dori, não percebes? Porquê que não fazes isto? Porquê que estás a puxar? É aqui, fica aqui. Havia muito essa intensidade negativa da minha parte. E eu aí, em setembro, outubro, decidi, não, eu quero estabelecer uma relação de confiança com a Dori na rua. E isso a nível pessoal, para mim, também foi importante, porque eu sinto que a Dori é um reflexo também da forma como eu me trato a mim. Então eu percebi que eu se calhar às vezes também me castigo, também me puno
também me maltrato a dizer-me coisas que não são assim tão bonitas. E de alguma forma eu fui sentindo que ao longo deste tempo todo eu também fui estabelecendo uma relação mais tranquila comigo, de não entrar em pânico com desafios e bloqueios que eu tenho na minha vida, do género, vais entrar em pânico para quê? Não é, ok, isto não está bem, não está a acontecer como tu queres, mas como é que podemos aperfeiçoar? E de uma forma tranquila, em que eu percebo como é que posso passar por este processo de uma forma mais fácil, de uma forma tranquila, pedir ajuda, perceber como é que se faz, encontrar estratégias, não é? Portanto, e não naquele sentido de castigo, de punição, de, sabes, de gritarias. E eu fui tocada com muitos gritos, não é? Portanto, isto também aqui fez-me pensar, ok, tu ainda tens isso dentro de ti e provavelmente vais passar isso aos teus filhos. Então a Dori também está a ser assim uma grande cura para mim, no sentido de eu perceber estas pequenas coisinhas que quando eu tiver um filho vou estar muito mais atenta para não ir por esse lado e ir sim para o lado do mas o que é que eu quero que tu faças? Como é que eu te posso elogiar? Como é que eu te posso recompensar este bom comportamento? Mesmo numa criança, não é? Ou seja, eu acho que isto é importantíssimo. Então aí em setembro, outubro, comecei a estabelecer uma relação de confiança e uma relação de conforto com a Dori na rua. Comecei a ser paciente, comecei a treiná-la à minha maneira, tinha visto nos livros, só que passado um mês e meio, 2 meses, eu vi que aquilo ainda não estava a funcionar. Não estava a funcionar. E foi aí que eu decidi pedir ajuda e pedi ajuda à Kátia, da Essência Animal. E se tens algum tipo de problemas com os teus cachorrinhos, com os teus cães, pede à Kátia ajuda, que ela é 5 estrelas. E a Kátia da Essência Animal, portanto, ela ajudou-me bastante a reajustar aqui coisas em relação à trela. Comprei uma trela nova, percebi como é que eu devia de estar na rua e como é que podia ensinar a Dori a não puxar. E percebi que existiam aqui coisas que eu ainda não tinha percebido, ou seja, eu achava que a Dori tinha que andar sempre ao meu lado e isso não era verdade. Ela podia andar um pouco mais à frente. Ela não devia, era de estar a puxar constantemente. E eu percebi, a Kátia explicou-me isso, que ela puxava porque ela provavelmente também já conhece alguns caminhos e, por exemplo, quando vamos ao parque, ela já deve saber que vamos ao parque, então está super entusiasmada para ir ao parque e ela quer chegar muito rápido ao parque, não é? E então ela puxa para chegar ainda mais rápido ao parque, para nos levar para o parque. Então eu percebo que não é algo que lá está, isto é um pensamento que pode soar ridículo, mas não é algo que ela esteja a fazer contra nós, é a favor dela e nós temos que ter empatia pelos cães, perceber porque é que eles fazem isso, porque é que eles têm determinados comportamentos, não é? Eu achei também isso muito giro na Kátia, que ela ajudou-me a perceber aqui esses pormenores, ajudou-me a perceber o que é que eu teria de fazer para ela não puxar. Eu tinha que ensiná-la a quebrar este padrão. E fizemos mesmo assim uns joguinhos em casa, em que eu atirava um biscoito e ia com ela de trela até ao biscoito devagarinho, não é? Ou seja, ela tinha que perceber que a dona vai-te levar lá devagarinho, está tudo bem, não precisas de puxar. E então, esse tipo de coisas foi muito interessante. A recompensa, mais do que dizer o não faças isso, não vais por ali. Novamente, a parte do é recompensar quando ela está a fazer algo bem, porque é aí que ela vai associar, então tenho que fazer mais disto para receber mais biscoito, não é? Portanto, enfim, até estive a treinar com ela, levei frango para a rua, comprei um clicker, nunca tinha utilizado um clicker, portanto comecei assim a entrar num mundo também muito bonito. E houve aqui uma pergunta que a Kátia na altura me fez, estávamos a falar na parte inicial de como é que nós tínhamos chegado até à Dori, se sempre quisemos um Beagle, porquê, etc. E ela perguntou-me no fundo, já não me lembro bem qual é que era a pergunta, mas acho que a pergunta era do género, já não sei bem a pergunta, mas tinha a ver com, sentes que a Dori veio para ti ou veio para o teu namorado, não é? Ou seja, veio no sentido de... E depois eu também pesquisei mais sobre isto e a própria Kátia fala muito sobre esta parte mais da missão dos cães, em que
os cães são como nós, não é? São como as pessoas que se cruzam no nosso caminho. Cada cão, não é? Vem numa determinada fase da vida porque tem uma missão, tem um propósito na vida daquela família, daquelas pessoas. E eu sempre pensei que a Dori tivesse vindo vá para o David, não é? E ela é super extrovertida, brincalhona como ele. E de repente eu apercebo-me que, ao mesmo tempo que ela é super extrovertida e requieta, brincalhona, ela é super mimada. Ela adora o aconchego, adora o estar ali no sofá quietinha, adora estar deitada em cima de mim, adora, portanto, o mimo, o carinho. E ela trouxe-me muito isso, ela trouxe-me muita aprendizagem, como eu já fui aqui referindo alguns desafios e como é que eu ultrapassei isto internamente em mim e também com ela, mas ela trouxe-me muito amor incondicional, trouxe muito mimo, eu sinto que eu nunca estou sozinha em casa, eu agora não sinto medo de estar sozinha em casa, porque antes ainda existia algum receio de estou sozinha em casa, não é? Portanto, sei lá, vou ser roubada, vou ser assaltada, ou sei lá, do género, estou aqui sozinha, não é? Parece que tenho um vazio. E parece que ela veio preencher esse vazio, não é? Eu olho ali para um canto, lá está a Dori. Eu passo por ela, vou-lhe fazer uma festinha. Então é tudo uma ternura que eu também redescobri em mim. É tudo uma criança interior que eu redescobri em mim. O facto de agora ir passeá-la, irmos ao parque, ela correr, saltar, brincar. Eu adoro vê-la a explorar, a viver a vida, não é? No fundo é isso. Que tem muito a ver com que a nossa criança interior estimula-me a querer também ter essa alegria, ter essa espontaneidade, ter essa vontade de explorar, essa curiosidade novamente. Então, no fundo, quando a Kátia me fez essa pergunta, eu percebi, a Dori também veio para me acrescentar, não é? Ela veio-me acrescentar tanto, mas tanto, mas tanto, e ajudar-me, que eu ainda nem sabia, ajudar-me principalmente a fazer esta transição profissional, que não foi fácil para mim, a todos os níveis. Então, ela veio em outubro de 2020, todas essas mudanças e desafios que também acabam por ser um reflexo de mudanças que eu fiz na relação que eu tenho comigo. Ali em maio, mudo de nicho, em junho, mudo de casa, portanto, toda uma readaptação. E foi... Ela esteve lá presente em todos esses momentos, então eu sinto que foi mesmo assim uma grande, grande aprendizagem. Hoje em dia, se está perfeita na trela e em puxar a trela, ainda não está perfeita, também por alguma preguiça minha, vou ser sincera, porque quando estamos ali com a Kátia, estamos ali muito direitinhas, a fazer ali os passos todos. Mas depois deixamos de ter o acompanhamento, não é? Tal como tudo na vida. Hoje está a chover, não apetece ir passear. Mas eu sinto que agora, nesta fase mais de primavera, verão, voltamos também a sair mais com ela, e eu agora também quero voltar outra vez aqui a este treino mais específico de rua, de passear com ela na rua. Portanto, e isto também é importante, aceitar que não há uma perfeição e que nós temos que valorizar todas as melhorias e todos os progressos que nós estamos a ver. Eu consigo ver diferenças brutais na Dori, não é? A todos estes níveis do treino que nós fizemos, na rua, etc. Ainda não está perfeito, mas eu tenho que valorizar aquilo que já está perfeito, aquilo que já está melhor, e perceber que há determinadas fases em que não vamos ter tanta energia para continuar o treino direitinho e que está tudo bem e que podemos retomar a qualquer momento. E olhando para este 1 ano e meio, uau, não é? Portanto, uau, eu sinto que eu retiro daqui grandes e grandes aprendizagens. Também houve aqui a grande aprendizagem de eu e o David comunicarmos e também percebermos quais é que são os nossos estilos de comunicação com a Dori. Por exemplo, o David é muito mais relaxado, ele é muito mais deixa andar, eu sou mais das regras, sou mais mas vamos treiná-la, vamos perceber. E ele depois vai atrás de mim nas regras, mas não é ele que estabelece aquela regra com consistência, com precisão. Ele depois mantém a regra, não é? Ou seja, a regra, a ordem é ensinada e ele depois também diverte-se e ela já sabe dar a pata. Então ele também começa, dá a pata, Dori, dá a pata, e ela começa a dar a pata. Mas não é ele que tem o interesse nem a curiosidade de ensiná-la a fazer aquilo, não é? Eu estou lá com ela 3, 4 dias a dar a mesma ordem até ela aprender. Mais uma vez, ainda entra em pânico, do género, ela não vai aprender,
não sei porque é que eu estou a fazer isso, mas mantenho, sou persistente, passado 3, 4 dias, ela aprende a ordem e eu, ok, afinal não foi assim tão difícil, mas ainda noto que há aquele desespero inicial da minha parte, mas depois acabo por persistir, insistir, como tudo na vida, que só com a repetição é que nós vamos conseguir ser bem-sucedidas. E isto é uma outra aprendizagem que podemos retirar muito para a parte profissional. Só com a repetição é que nós vamos ser bem-sucedidas. Então foi um bocadinho todo este caminho. Está a ser um caminho muito interessante. Agora também estamos naquela fase de tentar inserir a Dori nos nossos passeios, mais na nossa vida social, portanto, ela já vai à casa de familiares e não faz o único xixi lá, é incrível, porque ela já sabe onde fazer o xixi, ela aqui não roeu móveis, não roeu nada, aliás, no início, que eu não contei isto, mas lá no início, na casa antiga, ela roeu os nossos óculos, roeu o sofá, umas almofadas que nós tínhamos, enfim, ainda fez pantufas, fez das suas. Mas nós também andamos ali sempre em cima dela para lhe dar brinquedos, indicar o que é para ela roer, o que é que não é. Pronto, também fizemos esse trabalho. E quando ela já veio aqui para esta casa, já estava super bem, não roía nada, não fez nenhum estrago nesta casa. Isso foi super, super positivo e foi um reflexo de todo o treino e educação positiva que nós lhe conseguimos dar. Então é isso, foi também muito importante para mim e para o David, para percebermos como é que nós funcionamos enquanto casal, para educar um outro ser, não é? Portanto, percebermos também, ele gosta mais de brincar, é mais espontâneo. Eu comecei também nos últimos tempos, de vez em quando, retiro assim um tempinho para estar só com ela, para estar presente, para de repente estar ali, sento-me no tapete e de repente começo a tirar os brinquedos dela para ela ir apanhar, para ela me dar, começo ali uns 15 minutos a brincar com ela mesmo em casa, para estimular também esta presença que eu acho que é tão importante. E esta presença eu acho que foi algo que a Dori também acabou por me trazer, o estar presente, o desfrutar destas boas sensações, deste amor, deste carinho, deste mimo, não é? O estar presente, aproveitar ao máximo com ela. Então sinto-me muito conectada com ela, muito ligada a ela, é assim uma coisa impressionante. E agora estamos a inseri-la, portanto, em convívios, em irmos para um café, para uma esplanada, em mantermos a Dória connosco. Estamos agora também a inserir esta parte social. Então espero que, no fundo, este episódio te tenha ajudado também a perceberes, não sei se tens um animal de estimação ou não, mas a perceberes o que é que muitas vezes o nosso animal, ou as atitudes que nós temos sobre as coisas que eles fazem, o que é que isso diz sobre nós? O que é que isso diz sobre nós? E como é que nós também nos podemos aperfeiçoar e melhorarmos? Porque isso depois reflete-se em tudo. Todas as aprendizagens que eu tive com a Dori reflete-se a nível na minha comunicação com o David, reflete-se no meu trabalho, reflete-se em tudo na minha vida, na relação que eu tenho comigo mesma. Então é importante nós percebermos isso, é importante nós percebermos que cada animal também tem, no fundo, uma missão, não é? Eles vieram nos ensinar algo, nos trazer algo, também ajudar-nos a superar determinados desafios emocionais nossos. Então vamos aproveitar para também fazer este trabalho interior, para fazer este aprofundamento e, no fundo, para vivermos mais presentes, porque eu acho que, acima de tudo, é isso que eles nos ensinam, viver de forma mais presente, viver o amor incondicional, aproveitarmos, desfrutarmos da vida, não é? Portanto, acho que estas são assim grandes aprendizagens. Eles não estão preocupados com o dia da manhã, eles não estão preocupados com coisas para fazer e com responsabilidades para fazer. Não, pelo contrário, estão super descontraídos, super calmos, super tranquilos e acho que também absorvi muito isto da Dori. Então, se quiseres partilhar comigo assim, algum insight que tiveste com este episódio, podes me enviar uma mensagem privada que eu vou adorar receber. Da minha parte, um grande beijinho e adorei estar aqui e partilhar contigo algo assim mais pessoal da minha vida, mas que no fundo te permite conheceres-me ainda melhor e também trazer-te aqui mais consciência sobre o impacto que os animais têm na nossa vida.
Muito obrigada por me ouvires. Eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.